Olá, queridos, boa noite. Eu sou Maria Salomão e nós estamos mais uma vez aqui no Centro Virtual Família Espiritual, dando início ao momento Perguntas e Respostas, que acontece às segundas-feiras e às quintas-feiras, às 21 horas. Nós queremos agradecer a todos vocês que nos acompanham, aos nossos amigos que têm nos prestigiado nos estudos. E dizer para vocês que os estudos estão sendo reiniciados nas obras básicas. E isso é muito bom para que acompanhem desde o início. E as obras básicas são obras que merecem muita atenção e todo espírita precisa estudá-la, estudá-las. Vamos então à nossa primeira pergunta de hoje. Os alimentos também podem ser fluidificados? Bem, meus queridos, o alimento primordial que mais carrega a energia é a água. A água é o alimento na onde a energia fluídica se mantém por um bom tempo. Por um período de tempo que dá para a pessoa, por exemplo, ir para o centro, levar uma garrafa com água, trazer para casa, para aquela pessoa que está doente e ainda mantém essa fluidificação, essa energia. Já os alimentos, eles até captam as energias, só que se perdem rapidamente. Então, o ideal é fluidificar a água. A água é o principal alimento que dá então para ser fluidificada. Questão número 2. Os cientistas e personalidades importantes aqui na Terra também podem sofrer obsessão ou eles são apenas missionários? Bem, vamos falar assim dos cientistas, de personalidades importantes na Terra, como líderes de nações, grandes artistas, pessoas que têm aí uma missão, ou talvez esteja ali nem sempre para desenvolver algo tão grande. Todos nós estamos sujeitos a obsessões, todos nós. Nós estamos aqui encarnados e sofremos a influência dos espíritos mais do que nós imaginamos. Aí cabe a nós decidirmos o caminho que vamos percorrer na nossa vida para receber uma influência positiva ou negativa. Se for negativa, com certeza vamos dar início aí a obsessões. E isso acontece com todo mundo, com autoridades, com cientistas. Não significa que uma pessoa ela tem uma missão aí na ciência de desenvolver algo, uma vacina. Vamos supor que esteja alguém aí sendo preparado há muito tempo pela espiritualidade para trazer uma vacina agora para o Covid-19, suponhamos. Um missionário, sim, mas não significa que ele tem moral elevada. Significa que ele tem uma inteligência avançada. E essa inteligência veio aí do seu processo e da sua bagagem reencarnatória. Não significa que essa pessoa tem uma moral. Então, com certeza, ela pode sofrer obsessões e vai sofrer mesmo. O mais importante é que a gente procure caminhar no bem. E isso acontece com todos nós que estamos aqui nessa terra. Questão número 3. Essas mulheres que andam com vestimentas de características evangélicas e acabam deixando de lado suas vidas, é correto? Cada um de nós temos as nossas escolhas. A vida é feita de escolhas. E nós temos o nosso livre arbítrio, então nós escolhemos o nosso caminho. Se a pessoa escolheu ter uma vestimenta diferenciada em virtude da sua religião, é uma escolha dela. Nós não estamos aqui para dizer o que é correto e o que não é correto. Só podemos afirmar que correto é praticar o bem, correto é tentar entender os ensinos do Mestre Jesus e praticá-los. Isso é correto. O restante, cada um de nós com as suas escolhas. Questão número 4. Por que Jesus sofreu daquele jeito na cruz? Quando nós nos recordamos do Mestre no Calvário, isso machuca o nosso coração, porque a gente sente profundamente e acha que aquilo foi uma injustiça, né? E Jesus,
ele foi o nosso grande administrador, coordenador, programador, né, do planeta Terra. Ele ajudou até na construção do planeta Terra, mostrando a sua evolução moral, intelectual, em todos os sentidos. Claro que não seria muito melhor que nós estivéssemos em um grau diferente de maturidade espiritual e Jesus não precisasse passar por esse sofrimento na cruz. Que para nós é um sofrimento grande, para Jesus ele encara de uma outra forma. Ele, como um espírito evoluído, ele vê de outros aspectos, com uma outra visão, esse momento do Calvário. Então, não foi nada que ele precisava passar. Claro que não, Jesus já era o espírito o mais puro, mais evoluído que esteve aqui conosco, o nosso irmão maior, né, nosso mestre. Ele trouxe a boa nova. Só que, infelizmente, o povo da época não entendeu e ele acabou tendo esse sofrimento que nós achamos e a gente sente muito. Questão número 5. Os assassinos são espíritos atrasados? O que estão fazendo aqui nessa terra? São espíritos atrasados, claro. Toda pessoa que comete crimes, delitos, são atrasados. Aliás, todos nós somos espíritos ainda atrasados, porque estamos numa segunda categoria de evolução. No entanto, muitos de nós já abominam certas atitudes. Muitos de nós já não aceitamos certas questões. Então, para nós, o homicídio, o cometimento de um homicídio já é algo muito grave que nós não faríamos de forma alguma, mas tem pessoas que ainda fazem. Então, nessa categoria, a pessoa é mais atrasada do que nós. Estão aqui na Terra por quê? Porque estão aí na mesma categoria de mundo de prova e expiação. Estão aqui para evoluir, para aprender. Eles precisam, assim como outras pessoas, precisam ter exemplos bons para desenvolver o que é bom dentro deles. Assim como nós temos as nossas mazelas e os nossos erros, que muitos dos nossos erros não são puníveis pela lei dos homens, pela legislação, mas é punível pela lei de Deus. Só que nós também precisamos de bons exemplos para mudar a nossa conduta. Então, existe essa ponderação no planeta, aonde existem pessoas que vão impulsionar as outras ao bem. E é preciso que essas pessoas tenham esse contato com o amor para desenvolver o amor. Questão número 6. Os psicopatas são doentes? O problema é espiritual? Os psicopatas são pessoas que têm sim uma doença, né, psiquiátrica, que essa doença é avaliada pela medicina e comprovada pela medicina. São desprovidos da emoção e do sentimento. Juntamente com essa doença psiquiatra, vem ali um conjunto de questões espirituais que acompanham esta pessoa nessa atual encarnação. Então, o pai, a mãe, que percebe já que o filho desde cedo já tem um problema psicopata, é preciso então encaminhá-lo aos tratamentos psiquiátricos, aos tratamentos espirituais. Existe ali uma gama de espíritos que o acompanha, que busca com que ele cada vez mais esteja voltado aos erros, e isso faz parte de outras reencarnações. São resgates de outras reencarnações também. Então é preciso um conjunto da ciência, do controle da ciência e também do controle da espiritualidade. Então é preciso muito amor, muito trabalho, muito auxílio familiar. Como entender, na questão 7, melhor a Deus?
Como eu posso entender melhor a Deus? Basta eu olhar todos os dias no espelho e passar a entender melhor a mim mesmo. Quando eu voltar os olhos para mim e perceber que a minha inteligência, ela é realmente algo que não se explica, que o meu corpo é uma maravilha, uma bênção de Deus e um fenômeno que a ciência ainda não explica. Quando eu olhar para a natureza e eu ver que a natureza ela nos abastece não só o nosso corpo, quanto ela abastece a nossa alma pela sua beleza. Quando eu olhar para minha família e ver que eu tenho uma família, e quando eu olhar para os lados e ver que também eu tenho amigos. Então, tudo isso a gente entende melhor Deus. Aí a gente estuda Deus. E a gente começa a estudar ele aí no capítulo do Livro dos Espíritos, desde a questão 1, aonde explica melhor quais são os atributos da divindade. A gente passa a entender Deus de uma forma mais criteriosa e racional. Questão número 8. Todos os dias sinto que não estou só. Isso é uma realidade? Nós nunca estamos só. Meu amigo, minha amiga que fez essa questão. Nós nunca estamos sós. Mas quem elege as nossas companhias somos nós mesmos. Então, para a gente ter boas companhias, a gente precisa trabalhar no bem. A gente precisa pensar no bem. A gente precisa desenvolver o amor dentro de nós. E mesmo que nós estejamos passando por momentos de dificuldade, de tristeza, de reflexões, nós também não estamos sós. Eu não digo sós pela companhia que a gente elege pela nossa vibração. Porque dependendo da nossa vibração negativa, a gente elege uma companhia negativa. Mas mesmo assim, na nossa dificuldade, Deus, ele coloca para nós os outros seus filhos que vão nos auxiliar a vencer os momentos difíceis. E nós, quando nós reencarnamos, nós temos um irmão, um espírito protetor, considerado por outras religiões aí um anjo de guarda, mas na verdade é o nosso espírito protetor que nos conduz ao bom caminho. Então ele estará sempre conosco, nós nunca estamos sós. Questão número 9. A vaidade em excesso traz algum prejuízo? Tudo em excesso traz prejuízo e tudo que é voltado à parte negativa. Se você tem uma vaidade que é, na verdade, não vaidade, mas um cuidado consigo mesmo, com o seu corpo, com a sua mente, com a sua intelectualidade, com a sua moral, isso são cuidados. Quando a partir do momento eu me acho melhor do que os outros, isso é vaidade. Quando eu começo a querer me aparecer para as pessoas dentro dos meus atributos positivos, que eu acho ser positivo, é vaidade. Então, é prejudicial, é um sentimento muito negativo que afasta as pessoas de nós. Então, nós precisamos ter cuidado com esse sentimento e cultivar em nós a humildade. Sempre buscar olhar para os outros e ver o que é bom, buscar olhar para as pessoas e estimular ela ao bem e nunca desejar ter dos outros o que nós desejar o que é dos outros, né? Ter as coisas dos outros para nós. Não, nós já temos tudo. A gente tem a capacidade de entender, a gente tem a inteligência, a gente tem a força e a gente tem a Deus. Então não precisa mais nada. Vamos cultivar cada vez mais o que é bom em nós. Questão número 10. Jesus também tinha livre-arbítrio ou foi enviado por Deus para uma missão específica? É claro que Jesus tinha livre-arbítrio. E, na verdade, ele sendo o nosso irmão maior, ele sendo o organizador do planeta, ele teve sim uma missão de vir aqui à Terra para trazer a boa nova, para nos ensinar o caminho do bem. A sua missão foi tão importante que, historicamente, a contagem numérica da história é dividida entre antes e depois de Jesus, para ver o quanto foi a sua importância. Muito grande aqui na Terra. E os seus ensinamentos valem até hoje. Então, ele teve uma missão, que ele foi sim enviado por Deus, mas ele não foi enviado por Deus de forma obrigatória, né?
ele quis vir e nos auxiliar. Porque os espíritos, quando se tornam superiores, eles querem vir e auxiliar os seus irmãos. Isso é amor por nós. Jesus tem amor por nós. Tudo que ele enfrentou foi tudo por amor a nós. Então a gente tem que reconhecer isso e procurar seguir o seu ensino. Nós encerramos o momento perguntas e respostas de hoje e eu quero agradecer a atenção de todos. Fiquem com Deus, que Jesus, o nosso Mestre, possa auxiliá-los a cada dia. Boa noite.